Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci o Alessandro por meio de um amigo, o Cleiton, e a gente se deu super bem na hora. Tivemos vários assuntos e no final da nossa conversa trocamos números de telefones. E naquela noite o Alê prometeu que me ligaria no dia seguinte. E como prometido, ele me ligou. Batemos um bom papo e decidimos que seria legal nos encontrarmos pessoalmente no domingo à tarde, após o expediente do Alê, que trabalhava como segurança. Escolhemos então a pastelaria mais conhecida da nossa cidade como nosso ponto de encontro, e eu contei as horas. No dia seguinte eu dei um capricho no meu visual, escovei o meu cabelo, passei prancha, fiz uma maquiagenzinha básica e escolhi aquele look perfeito. E ao me olhar no espelho, não pude deixar de me enviar um beijinho. Afinal, eu sempre me amei. E independente da minha aparência, eu sempre me senti bonita considerando-me acima da média. Porque desde pequena, a minha mãe me ensinou a valorizar a minha própria beleza, independente dos elogios ou das palavras bonitas dos outros. Aprendi a me elogiar e a trazer palavras positivas para minha vida. E eu fui incentivada a ter confiança. Minhas amigas até diziam: "Nossa, Nicole, você se acha, né?" E eu respondia: "Se eu não me achar, quem vai?" Quando cheguei à pastelaria, o Alessandro já estava sentado. E assim que me aproximei, ele olhou para mim e disse: "Uau, que gata você está!" Confesso que fui nas alturas. Afinal, o Alê não era de se jogar fora. Ele era um baita de um moreno alto, forte, com um sorriso capaz de deixar qualquer mulher se arrepiar. Sentamos, fizemos os nossos pedidos e enquanto a conversa fluía, o Alê confessou que havia se interessado por mim desde o primeiro momento em que nós nos conhecemos. E aquilo nunca tinha acontecido com ele antes. E admitiu que não sabia lidar com aquela situação, já que eu estava na cabeça dele desde sexta-feira. Alessandro perguntou o que eu achava do que ele estava dizendo. E minha resposta foi: "Não sei se fico feliz ou preocupada." Além desse assunto, conversamos sobre vários outros. E ele me contou que tinha um filho de 5 anos. E embora a mãe da criança fosse complicada, ele sabia lidar com a situação. Nesse momento, confesso que eu perdi um pouco do entusiasmo e pensei: poxa, esse aí vem com bagagem extra. E meu ânimo diminuiu. Mas como estávamos apenas nos conhecendo, relaxei e deixei o nosso papo rolar. No final, o Alê me acompanhou até o meu carro e pediu um beijo. Mas eu não me senti confortável para isso e respondi que talvez no próximo encontro. Alessandro abriu a porta do meu carro e quando eu entrei, ele fechou a porta e em seguida pediu para que eu abaixasse o vidro. E quando fiz, ele disse: "Eu gostei de você de verdade, mas senti que a sua empolgação diminuiu quando mencionei que tem um filho. Foi isso?" E eu respondi prontamente que filho não era problema não. E que criança é uma bênção na vida de qualquer pai ou mãe. O problema era a ex-mulher mesmo, que ele próprio descreveu como terrível. Enfim, passamos a nos falar por mensagens.
Todo santo dia o Alessandro me bombardeava de mensagens. E nosso novo encontro só aconteceu depois de 15 dias. Fomos a um restaurante dançante, tomamos um drink gostoso, jantamos, dançamos, nos divertimos, rimos e rimos muito, porque o Alessandro era um verdadeiro palhaço, muito alegre e divertido, e como eu tenho um apreço especial por pessoas alto astral, o Alê me conquistou aí. Estar com ele era simplesmente maravilhoso. E logo passamos a sair todos os finais de semana. E uma noite especial, decidimos prolongar, esticar um pouquinho mais. E acabamos não conseguindo nos conter. E tivemos a nossa primeira noite juntos. Alessandro se revelou um amante incrível. E a nossa sintonia era perfeita, tanto fora da cama como na intimidade. E percebemos que não dava mais para sair apenas nos finais de semana. E por isso resolvemos nos assumir, oficializar o nosso relacionamento. E tanto eu quanto o Alê atualizamos as nossas redes sociais. E como parte deste processo, o Alessandro veio na minha casa, conheceu os meus pais e a minha avó. E em seguida, eu fui na casa dele, conheci a sua mãe, os seus irmãos e principalmente o Raul. Namoramos por 1 ano e ficamos noivos. E durante esse tempo, o Raulzinho, que tinha pouco contato com o pai, começou a frequentar a casa dos avós direto. Alessandro e eu não tínhamos mais tempo a sós, e tudo o Raul estava presente. Mas o verdadeiro problema era que a ex dizia que, já que o Alessandro tinha tempo para namorar, que tivesse tempo também para cuidar do filho, e largava a criança aos cuidados da dona Duca, porque o Alessandro trabalhava direto. Ele nunca reclamou do filho e me pedia para ter paciência, e eu tinha. Eu gostava muito do Raul. A ex-mulher do meu noivo inventou de visitar a ex-sogra, e sempre que eu chegava, lá estava ela, sentada conversando sobre a sua antiga vida com o Alê e de como ele apreciava as coisas que ela fazia. Tudo parecia uma tentativa óbvia de me provocar. Mas como meu equilíbrio emocional estava em dia, eu respirava fundo e mantinha minha serenidade. E não contente com isso, no dia do aniversário do meu noivo, ela surpreendeu a todos ao aparecer na festinha que eu havia organizado com tanto carinho. Se fez de amiga de todos, beijou um, beijou o outro e, não satisfeita, puxou o Alê para longe de mim e deu um abraço bem apertado nele, beijou seu rosto e declarou uma série de elogios e finalizou dizendo: "Espero que você encontre uma mulher bonita e boazinha para ter paciência com o nosso filho." Depois pegou o Raul e saiu. O Alessandro ficou com cara de paisagem e eu fervendo por dentro. Mas para não parecer rude ou fazer um escândalo, engoli tudo aquilo com um nó na garganta. Mas eu tinha percebido que o objetivo da Mariana era atrapalhar o nosso noivado, porque ela demonstrava que não estava contente do ex-marido ter seguido em frente. E por isso ela passou a ligar com frequência, mandar mensagens constantes e sempre nos momentos mais inoportunos. E uma vez ela chegou a perguntar se ele ainda a amava. E o Alessandro respondeu que o que eles tinham vivido tinha ficado no passado e que agora ele estava com alguém que realmente ele amava. E a Mariana ficava
pé da vida. Com o tempo, o comportamento do Raul mudou comigo e ele não me dava mais beijos, não me abraçava e uma vez ele me disse: "Você está separando o meu pai e a minha mãe. Você é má." Tentei conversar com o Raul, mas ele correu e se trancou no quarto com a avó. E eu fiquei muito chateada com aquela situação toda. E como sempre, o Alê me pedia paciência. Sabe, aquela situação começou a me deixar frustrada. E por mais que eu quisesse me manter afina, era difícil. E consequência disso, o Alessandro e eu passamos a discutir por causa da Mariana. Ele argumentava que não tinha culpa da Mariana ressurgir das cinzas daquele jeito e que ele segurava a onda da situação apenas por causa do Raul, porque ele temia prejudicar a saúde mental da criança. E na raiva eu respondi: "E a nossa saúde mental? Quem cuida, Lê? O nosso relacionamento está indo para o espaço e eu não sei mais lidar com essa situação. E você, meu amor, parece que não coloca limites para sua ex. Ela deita e rola dentro da casa da sua mãe. Larga a criança a semana todinha com a dona Duca. E no final de semana, ela se soca lá e não vai embora de jeito nenhum." E diante do desgaste do nosso noivado, eu simplesmente resolvi terminar, colocar um ponto final. E o Alessandro chorou, pediu para eu não tomar aquela decisão. Mas eu já não estava mais suportando. Toda a minha paz interior havia desaparecido. E eu não queria ser uma mulher louca, estressada. Finalizamos o nosso relacionamento, mas nos dias seguintes, o Alessandro continuou a me mandar mensagens, foto de carinha triste, demonstrando o quanto não estava sendo legal ficar longe de mim. Até os meus cunhados me mandaram mensagens, dizendo para eu não deixar o Alê por conta da Mariana, que ela era doida, sem noção, e que o Alessandro realmente me amava. Enfim, Alessandro me ligou e falou que estava decidido a lutar por mim e que iria colocar a Mariana no devido lugar dela. E eu respondi: "Coloca e depois a gente volta a se falar." Na empresa onde eu trabalho, recebemos a tarefa de fechar o balanço. E isso exigiu que eu trabalhasse até altas horas da noite. E durante esse período, quase não tive tempo para conversar com a Lê. E no sábado à tarde, decidi dar um passeio no shopping da minha cidade. Convidei a minha mãe, mas ela disse que já tinha um outro programa. E como eu estava com uma vontade enorme de comprar alguma coisa, fosse um sapato novo, algum livro interessante, por isso fui. Emocionalmente, eu precisava gastar com alguma coisa. Até pensei em ligar para o Alê, mas como provavelmente ele estava trabalhando naquele horário, eu nem cogitei a ideia. Na verdade, fui ao shopping mesmo só para passar raiva, porque quando subi para a praça de alimentação, me deparei com uma cena que me deixou furiosa. O Raul e a sua mãe estavam sentados à mesa, sem trocar uma palavra. Ela estava concentrada no celular e ele aguardando pacientemente alguém, alguma coisa. E para minha surpresa, o Alessandro apareceu, caminhando em direção à mesa, com uma bandeja de comida. Ele serviu o filho, entregou o lanche para a ex-mulher e em seguida foi buscar outra bandeja. Nessa hora, eu já me tremi inteirinho e pensei: safado, mentiroso. Ela é assim porque ele dá asa.
Eu estava indecisa sobre se deveria me aproximar ou ficar no meu canto. Por isso, optei em ligar para o Alessandro. E quando ele atendeu, eu disse um simples oi. E ele respondeu exatamente como sempre me respondia: Fala, amor. E eu perguntei o que ele estava fazendo. E o Alessandro me explicou que estava no shopping com o Raul, porque ele queria comer um lanche do palhacinho. E eu perguntei com quem ele estava, e ele respondeu: só eu e ele. Desliguei o telefone na força do ódio na cara do Alessandro, porque ele estava mentindo. Dei meia volta e fui para casa. Mais tarde, naquela mesma noite, o Alessandro me ligou. E quando eu contei que tinha visto no shopping com a Mariana e o Raul, o meu ex-noivo perguntou por que eu não me aproximei. E a minha resposta foi: pra quê? Pra ver a sua sem-vergonhice? O Alessandro explicou que a situação não era exatamente o que eu estava imaginando. Segundo ele, o combinado era a Mariana deixar o Raul na hora que ele chegasse no shopping. Mas quando ficou sabendo que os dois iam comer lanche, resolveu lanchar juntos antes de voltar para casa. E que ela não era convidada dele, e sim do Raul. O Alê tá implorando para que eu volte, para que possamos ser felizes outra vez, continuar a construir os nossos sonhos, nossa família. E garantiu, se eu voltar, as coisas serão diferentes e que ele está disposto a fazer as mudanças para melhorar a nossa relação. Resumindo, o Alessandro quer voltar, mas eu não sei se devo por conta da ex que não larga do pé dele. Me diga, se fosse com você, o que você faria?